Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, cheia de emoção, de drama familiar, Gênesis 29, a história de Jacó lá em Harã. Uma história e tanto, né? Com muitas camadas. Muitas. E para guiar nossa conversa, a gente está usando aqui as notas principalmente de duas bíblias de estudo bem legais. A Holman, que sempre traz aquele contexto histórico, arqueológico, Sim, ajuda a situar bem. e a Nova Almeida Atualizada, a NAA, que foca bastante na clareza do texto, nas conexões dentro da própria Bíblia. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender melhor o que aconteceu, né? Quais foram os momentos-chave, o que motivou Jacó, Raquel, Lia, Labão, personagens complexos. E as nuances culturais também, que são super importantes para entender a história direito. Exato. É um enredo que tem amor à primeira vista, anos de trabalho pesado, um engano daqueles e o começo de uma família que, bom, é fundamental para tudo que vem depois. Ok, vamos lá, começar a desembrulhar isso. A coisa começa com o Jacó chegando, né? Finalmente na terra dos filhos do Oriente. Depois de uma longa jornada, fugindo do irmão Esaú. Isso, e ele chega num lugar, um poço no meio do campo, tinha uns rebanhos ali esperando e uma pedra enorme tampando a boca do poço. Essa pedra é um detalhe interessante. As fontes comentam, né? Que ela podia ser para proteger a água, claro, de sujeira, Faz sentido. mas também podia ser um jeito de controlar o acesso. Tipo, precisava de várias pessoas para tirar, talvez para garantir que a água fosse usada de forma justa, sabe? Um recurso super valioso. Uhum, uma espécie de controle comunitário, então? Que há ali implícito. E aí Jacó, o forasteiro, chega e puxa a conversa com os pastores que estavam lá. Pergunta de onde eles são, somos de Harã. E ele pergunta de Labão, filho de Naor. O tio dele, né? Irmão da mãe Rebeca. Isso. E os pastores respondem, sim, conhecemos, ele tá bem. E como se o destino tivesse marcado hora. Né? Parece coisa de filme. Eles apontam, olha lá, é a Raquel, filha dele, vindo com as ovelhas. Que timing. É incrível. E essa cena no poço, ela é muito significativa na Bíblia. Poços eram pontos de encontro, sabe? Lugares de interação social. Sim, não era só para pegar água. Não mesmo. Era onde as coisas aconteciam. E muitas vezes onde Deus orquestrava encontros importantes. Pensa no servo de Abraão encontrando Rebeca. Moisés encontrando Zípora. Verdade, tem um padrão aí. Tem. E uma nota interessante, diz que Jacó chega lá depois de um tempo não especificado. A gente não sabe quanto durou a viagem dele fugindo. E essa terra do Oriente é a Mesopotâmia, Padã-Arã, para onde o pai Isaac mandou ele ir buscar esposa entre os parentes. E que encontro ele tem? Ele vê Raquel, a filha do irmão da mãe dele. A conexão é na hora. Ele, tipo, movido por alguma coisa, emoção, força súbita, sei lá, vai lá e sozinho tira aquela pedra pesada do poço. Uma coisa que pelo texto eu precisaria de vários homens para fazer. Impressionante, né? Essa demonstração de força. Demais. E aí ele dá água pro rebanho do tio Labão. Os comentários exploram isso. Pode ser um sinal da bênção de Deus com ele ou só adrenalina mesmo, a emoção do momento. Pode ser. Mas o simbolismo é forte, né? Jacó abrindo o poço para Raquel pode ser visto como ele abrindo caminho para a família. É para o futuro. É mais que força física, é um gesto. Inaugural. Boa, gostei disso. E o que vem depois é pura emoção. Jacó beija Raquel. As notas dizem que podia ser só um cumprimento familiar normal para a época. Sim, o costume cultural. Mas a gente não pode descartar que rolou uma faísca ali, né? E aí ele desaba a chorar e revela quem ele é. Sou filho de Rebeca, parente do seu pai. Nossa, aqui a coisa fica realmente intensa. Esse choro, ele diz muito, né? Pode ser alívio por ter chegado seguro depois de fugir. Sim. Alegria por encontrar família num lugar estranho. Reconhecimento da mão de Deus guiando ele. Ou tudo isso misturado. Com certeza, ele estava sozinho, fugitivo, com todo aquele peso do conflito com Esaú, a bênção roubada. Exato, encontrar Raquel, a prima, a pessoa que ele veio buscar, é um ponto de virada enorme para ele.
tanto emocional quanto prático. Ele não está mais totalmente perdido. Imagina a cena, Raquel corre para casa, conta para o pai. Labão ouve que é o filho da irmã dele, Rebeca, e corre para encontrar Jacó. A recepção parece calorosa no início. Sim, abraça, beija, leva para casa. Jacó conta a história toda e Labão diz aquela frase: verdadeiramente és tu, meu osso e minha carne. Reconhece o parentesco. E Jacó fica lá com ele, passa um mês inteiro na casa do tio. Um período de adaptação, né? Acolhimento. Isso. Mas aí, passado esse mês, Labão entra na questão prática. O trabalho. Ele fala pra Jacó, tipo, olha, só porque você é meu parente, vai trabalhar de graça? Me diz aí, qual vai ser seu salário? Começando a negociação. E aí o coração de Jacó fala mais alto. Ele estava completamente apaixonado por Raquel, a filha mais nova. O texto descreve ela como formosa de porte e semblante, bonita e formosa. Linda, né? O texto enfatiza isso. Já a Lia, a mais velha, a descrição é mais enigmática. Diz que ela tinha olhos sem brilho, ou baços, ou tênuos. Depende da tradução, né? As notas até discutem isso. Sim, essa descrição dos olhos da Lia gera debate. Era falta de beleza comparada à irmã? Ou tênuos podia ser delicados? Ou até visão fraca? Não fica totalmente claro, né? Não. Mas o texto cria um contraste claro entre as duas irmãs. E isso vai ser chave para tudo o que acontece depois. Bom, e aí diante da pergunta do Labão, Jacó faz a proposta dele, né? Movido totalmente pela paixão. Totalmente. Ele diz: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais nova. 7 anos. É bastante tempo de serviço. Muito tempo. E o fascinante aqui é como isso se encaixa nos costumes da época, né? O serviço dele funciona como um mohar, o preço da noiva. Ah, como se fosse o dote, mas em trabalho. Exato. Em vez de dar dinheiro ou bens, ele dá o trabalho dele. Isso compensava Labão pela perda da filha para o casamento. E 7 anos era um compromisso. Bem significativo. Imagino. Só que aí Gênesis 29, versículo 20, diz uma coisa incrível. Assim Jacó serviu durante 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo muito que a amava. Uau! O amor fez o tempo voar para ele. Totalmente. Relativizou o esforço, o tempo, tudo. Bom, o tempo passa, os 7 anos acabam, Jacó vai lá cobrar o combinado. Me dá minha mulher, o tempo acabou, quero casar com ela. Chegou a hora. Labão concorda, prepara uma festa enorme, um banquete de casamento e chama todo mundo da região. Tudo parece nos conformes. Parecia. Mas aí vem a noite de núpcias. E a reviravolta chocante. É um dos momentos de maior trapaça e ironia também da Bíblia, né? Labão, aproveitando a escuridão da noite, Sim. e talvez costumes como o véu da noiva, que escondia o rosto, ou quem sabe até o estado de Jacó depois da festa, né? Vinho. Pode ter contribuído. Ele entrega Lia, a filha mais velha, para Jacó, no lugar de Raquel. As Bíblias de estudo até exploram essas possibilidades para explicar como Jacó foi enganado assim, e ainda dá a serva Zilpa para Lia. Nossa, a manhã seguinte deve ter sido terrível para Jacó. Descobrir a troca, perceber o tamanho do engano. Imagina o choque. E a motivação do Labão, ele justifica com um suposto costume local. Aqui não se faz assim, não se dá a mais nova antes da mais velha. Será que era costume mesmo? É a pergunta que fica, né? As fontes debatem. Era um costume real ou foi só uma desculpa perfeita para ele casar Lia e, principalmente, prender Jacó por mais tempo, para garantir mais trabalho dele? Faz sentido ele querer segurar Jacó, que devia ser um bom trabalhador. Com certeza. Mas a ironia é profunda. Jacó, o enganador. O cara que enganou o próprio pai para roubar a benção do irmão. Agora a prova do próprio veneno. Exatamente. Enganado pelo sogro, justo na questão mais importante da vida dele naquele momento, o casamento. Isso levanta uma questão importante sobre ciclos de engano, né? Aquela coisa do aqui se faz, aqui se paga. É um tema forte ali nos patriarcas. E a confrontação vem logo. Jacó vai direto em Labão. Que é isso que você me fez? Eu não trabalhei 7 anos por Raquel. Por que você me enganou? Direto ao ponto. Com toda razão. E Labão repete a desculpa do costume da primogênita
e já emenda uma nova proposta, sem perder tempo. Olha, termina a semana de festa da Lia, depois a gente te dá a Raquel também, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim. Que negociador esse Labão, hein? Coloca Jacó numa sinuca de bico. Totalmente. Ele tem que cumprir a semana de festa com Lia, ou seja, reconhecer publicamente aquele casamento para só depois receber a Raquel. E ainda tem que se comprometer com mais 7 anos de trabalho. As implicações são enormes, né? Gigantescas. Jacó agora vai ter 2 esposas. Irmãs, uma situação que a lei mosaica, mais tarde, vai proibir explicitamente. Por quê? Justamente pelo potencial de rivalidade, de conflito, de dor entre elas. E a gente vai ver isso acontecer. E o poder, claramente, está com Labão ali. Ele garante mais 14 anos do trabalho valioso de Jacó. E Jacó o que faz? Preso pela situação e ainda amando Raquel. Aceita. Não tinha muita escolha, né? Se quisesse Raquel, ele compra a semana com Lia. Logo depois, Labão dá Raquel para ele como esposa, junto com a serva dela, Bila. Jacó casa com Raquel e começa a trabalhar os outros 7 anos. Uma situação familiar complicadíssima começando ali. E o texto faz questão de dizer o que é doloroso. Jacó amou Raquel mais do que Lia. Essa preferência clara é a raiz de tanto problema que vem pela frente. A casa de Jacó vira um palco de competição, mágoa, busca por afeto, especialmente entre as irmãs. E é aqui que a história dá mais uma virada. O foco muda para Lia. O texto diz: o Senhor viu que Lia era desprezada, ou não amada, aborrecida, como dizem outras traduções. Sim, é rejeitada pelo marido. E abriu-lhe a madre. Raquel, porém, era estéril. Esse é um ponto teológico muito importante no capítulo. Deus intervém. Ele vê a dor da Lia, a mulher usada no engano, a esposa não amada. Deus vê essa rejeição. E ele age para, de certa forma, compensar a desvantagem dela no afeto do marido, dá filhos a ela. Enquanto Raquel, a amada, fica estéril por um tempo. Sim. Isso mostra um tema recorrente na Bíblia. Deus olhando para os marginalizados, para os que sofrem, para os menos favorecidos aos olhos humanos. A perspectiva da Lia ganha destaque pela ação de Deus. Sim, é muito forte isso. E esse destaque fica claro nos nomes que Lia dá aos 4 primeiros filhos que ela tem com Jacó. As notas das Bíblias ajudam a gente a entender como cada nome é um grito da alma dela, né? Reflete a dor, a esperança, a fé dela crescendo. É como um diário nos nomes dos filhos. Exato. Nasce o primeiro, ela chama Ruben, o nome parece com vejam um filho, mas ela explica, porque o Senhor viu minha aflição. E tinha aquela esperança ali, agora meu marido vai me amar. A busca pelo amor de Jacó ainda era central. Total. Aí vem o segundo, Simeão. Lia diz, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada ou não amada, me deu também este. O nome vem do verbo ouvir em hebraico, chamar. Ela se sentiu ouvida por Deus na solidão dela. Deus estava atento à dor dela. O terceiro é Levi. A esperança de se conectar com Jacó volta com tudo. Agora, desta vez, meu marido se unirá a mim, pois lhe dei 3 filhos. Levi vem de uma raiz que significa unir-se. O desejo pelo amor dele ainda está ali, forte. Uma busca quase desesperada por essa conexão através dos filhos. Pois é, e aí nasce o quarto, Judá. E aqui parece que algo muda um pouco, né? Lia diz, desta vez louvarei o Senhor. O nome significa louvor. Interessante essa mudança. É como se ela talvez encontrasse uma fonte de alegria, de validação, que ia além do Jacó. Ela se volta para Deus em gratidão, sabe? E depois de Judá, o texto diz que ela parou de ter filhos por um tempo. Esses nomes são realmente um mapa emocional da Lia. A gente acompanha a dor da rejeição, a busca pelo amor do marido e, por fim, essa expressão de louvor que talvez indique uma nova perspectiva, um reconhecimento da graça de Deus, independentemente da situação do casamento dela. Sim. E é incrível pensar que no meio dessa confusão toda, dessas relações tensas, Deus está começando a formar as 12 tribos de Israel. A genealogia que começa ali com Jacó, Lia, Raquel e depois as servas Bila e Zilpa, nasce dessa mistura toda de fragilidade humana e propósito divino. É impressionante. Então, só para a gente amarrar os pontos principais dessa história tão intensa.
A chegada de Jacó em Harã, que parece providencial, o encontro com Raquel no poço, os 7 anos de trabalho por amor, o engano na noite de núpcias, que o leva a casar também com Lia, Um engano com consequências enormes. Aí vem o acordo por mais 7 anos de trabalho para ter Raquel e o início da família numerosa de Jacó, começando justamente por Lia, a esposa menos amada, mas que Deus viu e abençoou com filhos. Perfeito resumo. Gênesis 29 mostra bem como a Bíblia mistura romance, conflito, costumes antigos e a ação de Deus. Deus trabalhando no meio da bagunça humana, né? Até mesmo através das falhas e enganos das pessoas. Totalmente. E se a gente conecta isso com a história maior de Israel, esses eventos em Harã são formativos. Não só estabelecem a linhagem das tribos, mas moldam o caráter de Jacó na dificuldade e mostram temas profundos sobre justiça, consequência e a graça de Deus que alcança quem está em desvantagem. As sementes de toda a complexidade futura do povo de Israel estão plantadas ali. Isso leva a gente para uma última reflexão, talvez inspirada pela Lia, né? Pensando nessa jornada emocional dela, que a gente vê nos nomes dos filhos, como será que as situações difíceis, os sentimentos de rejeição, essas dinâmicas familiares complicadas que tanta gente vive de formas diferentes, podem acabar sendo, quem diria, lugares onde a nossa fé é moldada? Onde a busca por reconhecimento, por amor, por conexão com Deus e com os outros, encontra caminhos que a gente nem imaginava. Uma pergunta excelente para a gente levar. Até que ponto as nossas próprias rãs, os nossos lugares de dificuldade, podem ser onde a gente encontra Deus de um jeito que não encontraria na facilidade? Fica para pensar. Fica para pensar. Bom, pessoal, agradecemos demais a companhia de vocês nessa nossa conversa sobre Gênesis 29. Até a próxima!